Então vamos lá. Espécies de testemunhas. Pode ser direta e indireta. Testemunhas diretas são aquelas que assistiram o fato, tá? São testemunhas visuais. Se você quiser nomear isso na sua peça, você pode. Eu não indico muito, porque você vai antecipar para o promotor de justiça ali uma das suas... vai dar uma arma a mais para o promotor de justiça, você não quer isso, tá? E as indiretas são aquelas testemunhas por ouvir dizer. É possível? Sim, é possível, tá? Eu vejo muito as partes questionando isso. Ah, pode ser rolada uma testemunha por ouvir dizer? Sim, pode ser rolada uma testemunha de ouvir dizer, sem problema nenhum. Pode ser rolado parente, no criminal pode rolar quem você quiser. A diferença está aqui um pouco mais para baixo, eu vou explicar. Mas testemunhas indiretas são aquelas testemunhas por ouvir dizer. Muito comum nos crimes de Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, tá? São testemunhas de ouvir dizer. São testemunhas referidas, tá? Desculpa, referidas não. São testemunhas que fazem só referência aos fatos porque elas ficaram sabendo, testemunhas indiretas. Próprias e impróprias. Própria é aquela que presta depoimento sobre os fatos objetos do processo. Imprópria, elas prestam depoimento sobre fatos alheio ao fato principal, mas que possuem certa correlação com ele, como por exemplo, você está lá num crime de furto e aí você quer provar alguma coisa que não é necessariamente crime de furto, mas é, por exemplo, uma qualificadora de repouso noturno, ou então, não sei, alguma outra questão que você queira provar que o réu ali ele é pobre no termo da lei, e assim vai, que era de pequeno valor a coisa, se vai rolar alguém que trabalha com aquele setor, às vezes é um setor meio complicado, e assim vai. Numerárias e extranumerárias. Numerárias são as que prestam compromisso de dizer a verdade sob pena de responder por crime de falso testemunho. Extranumerárias são as ouvidas por iniciativas do magistrado ou por arrolarem as partes acima do número permitido. Então eu posso arrolar testemunhas acima do número permitido? Pode arrolar testemunhas, tá? O juiz que vai decidir se ele vai ou não aceitar as suas testemunhas. Informantes são as testemunhas que não prestam compromisso de dizer a verdade e não respondem por crime de falso testemunho. Então, o juiz, na hora que está ouvindo a testemunha, a gente vai falar da sequência que é feita, ele vai chegar um momento que ele vai advertir a testemunha que ela está sob o compromisso de dizer a verdade. Se ele não falar nada, ou se ele falar que se ele entender que não é o caso daquela testemunha falar sobre esse compromisso de dizer a verdade, ela é apenas um informante. Isso muda dentro do processo? Vai depender de juiz para juiz. Claro que a valorização da prova de um informante tem que ser menor do que uma testemunha presencial, por exemplo, que viu o fato. Mas, no fundo, o juiz ele não vai ter que levar mais em consideração aquilo que uma testemunha viu do que o informante, por exemplo, que está ali, ele até pode ter visto também, ele pode ser uma testemunha que viu o que aconteceu, mas ele não tem o compromisso de dizer a verdade. Claro que isso tira um pouco a credibilidade, mas o juiz, claro que também vai olhar muito mais para a credibilidade daquele depoimento daquela pessoa, beleza? Então vamos lá, testemunhas referidas. São testemunhas não arroladas, mas indicadas no decorrer da instrução por outra testemunha. Isso está onde? No artigo 209, parágrafo 1º do nosso CPP, do Código de Processo Penal, tá? Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas que as testemunhas se referirem. Primeiro ponto aqui, tá? Tem que ser referida por outra testemunha. Talvez, se for referida pelo réu, por exemplo, ou pela vítima, isso não caiba aqui dentro desse artigo. Mas, no final, quem vai decidir isso é o juiz e, por enquanto, por discricionariedade dele. Se ele não quiser ouvir, ele não vai ouvir. Eu anotei algumas coisinhas aqui para a gente falar sobre esse artigo, tá? As pessoas a que as testemunhas se referirem somente serão ouvidas se ao juiz parecer conveniente. Claro que o sistema acusatório ele vem para mudar isso, né? A gente tem o artigo 3A, o novo artigo 3A do Código de Processo Penal, que vai falar que agora o sistema é acusatório. No sistema acusatório a gente vai ter a separação das três partes. Juiz é juiz, Ministério Público é Ministério Público e defesa é defesa. Quem tem que fazer prova é o Ministério Público e a defesa. O juiz não faz prova. Mas a gente vai ter que fazer uma reinterpretação e ver como a jurisprudência vai decidir isso daqui, tá? A necessidade e a conveniência dessa diligência probatória sujeitam-se plenamente à avaliação discricionária do magistrado, o qual, no entanto, obriga-se, essa parte aqui é importante, tá? Ainda mais agora com as alterações que teve, obriga-se a motivar as razões do seu indeferimento. Então, claro que você pode pedir uma testemunha importante, uma testemunha-chave, se referiu a uma outra testemunha, tá? Aí você vai falar, excelência, pela ordem, ou depois que acabar ali na fase do 402, tá? Vamos até pegar aqui o nosso código, para eu poder mostrar para você a fase do 402 aqui, peraí. Vamos lá no artigo 402, deixa eu até fazer assim para ficar mais rápido. Tá aqui, ó. Produzidas as provas ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente, e a seguir o acusado, poderão requerer diligências cuja necessidade se originem de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Então, a gente pode pedir diligências no final da audiência, instrução e julgamento, que é a fase do 402. Então, nessa fase aqui,
do 402, a gente pode sim pedir, por exemplo, para o juiz ouvir uma testemunha que foi referida. Se ele falar, não, eu não quero ouvir, doutor, aí você vai pedir para ele, excelência, conste no termo que eu fiz o pedido para a testemunha referida e, por favor, se o senhor puder, fundamente o porquê que não vai ser ouvida essa testemunha. E ele vai ter que fundamentar lá a razão dele, tá? Então, ele obriga-se a motivar a razão do seu indeferimento, ainda mais agora com as alterações do pacote de crime. Assim, a recusa judicial, desde que fundamentamente manifestada, não configura cerceamento de defesa. Porém, se ele não fundamentar, isso é cerceamento de defesa, e também, se ele fundamentar, mas fundamentar de um jeito ruim, vai ajudar você depois a alegar o cerceamento da defesa. De ofício, artigo 209, o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas partes, tá? Então, as testemunhas ouvidas de ofício são aquelas que o juiz escolher. Ele fala quem ele quer ouvir. Porém, de novo, vou ressaltar isso aqui, com a nossa mudança para o sistema acusatório, não vou cansar de falar isso para vocês, o juiz não vai mais ser parte do processo, ele não pode mais ficar pedindo para ouvir testemunha, fazendo prova, ele tem que ser isento do processo, tá? Vai ser difícil a gente mudar a mentalidade do processo penal para o sistema acusatório, mas é o nosso dever fazer isso. E aí o último tipo aqui de testemunha, também muito importante, é a testemunha de canonização, também chamada de testemunha de antecedentes, tá? Apenas informam a respeito da vida pessoal do réu, se é um bom pai, trabalhador, com vizinhos, etc. Cuidado com isso. Por quê? Vou fazer até uma observação aqui, ó. Juiz odeia esse tipo de testemunha, tá? Cuidado com isso, porque às vezes só vai irritar o juiz. Por que eu tô dizendo isso? Olha, chega lá o advogado, a advogada rola 3, 4 testemunhas só de canonização. A testemunha não sabe nada do fato, ela só vai falar, olha, eu trabalhei com ele e no trabalho era bom, ele era um bom trabalhador. E como pai? Nossa, uma excelente pessoa como pai, tá? Esse tipo de testemunha, juiz odeia que você arrole esse tipo de testemunha, porque ela vai atrasar a pauta de audiência dele. É seu direito de arrolar? É. Ele vai ter que ouvir? Vai, mas ele vai ficar já bravo com você, vai ficar de cara feia na audiência. Talvez você perca um pouco ali do bom trato que você pode ter na audiência, tá? Se for essencial para o processo, ótimo, arrola. Agora, uma testemunha desse tipo já tá bom, tá? Uma testemunha que vai falar bem do réu, já tá bom. E aí você tem uma outra opção, que é colher depoimentos por escrito, tá? Se você quiser, inclusive, você pode ir no cartório, tá? Pode fazer um depoimento no cartório, tá? O cartorário, colher, o cartorário, ele vai lá e vai colher esse depoimento e vai ser feito através de um cartório, vai atestar que a pessoa falou aquilo mesmo, beleza? Precisa ser no cartório? Não, não precisa. Você pode ir lá pegar o depoimento daquela pessoa por escrito. Por que você vai fazer isso? Porque você pode levar, por exemplo, uma testemunha. Se você quer levar 5 testemunhas, não tem problema. Você leva uma testemunha na audiência para ser ouvida, presencialmente para o juiz, e fala para ele, excelência, eu juntei também por escrito outras 4 pessoas que vão referendar o que essa testemunha acabou de dizer e vão falar bem da conduta do réu, que ele é uma boa pessoa em sociedade. Isso é importante? É importante também, porque lá no artigo 59 você tem a conduta. No artigo 59 do Código Penal, vamos abrir aqui mais uma, ó, 59. Lá no 59, no Código Penal, lá no artigo 59, a gente vai ter as circunstâncias judiciais. E aí, as circunstâncias judiciais fala da personalidade do agente, ó. A personalidade do agente, tá vendo? Ela fala aqui sobre a personalidade do agente. Então, é importante, sim, você levar uma testemunha referencial. Desculpa. Só que cuidado para levar 3, 4, 5 testemunhas que não vão saber nada do fato, tá? Leva esse depoimento escrito que vai ser legal da mesma forma, beleza?